Minha gente, a liberdade interior talvez seja o valor máximo, o sabor máximo que um ser humano poderia experimentar. Ser livre interiormente facilita tudo, até mesmo a nossa capacidade de administrar o sofrimento. Pode observar, muitas vezes nós sofremos é porque somos apegados, nós não somos livres. Eu me apego a uma mesa, eu me apego a um livro, eu me apego a um sucesso, eu me apego a um emprego, eu me apego a uma pessoa. E aí eu me privo de viver a minha liberdade pessoal. Aí eu começo a sofrer. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Ninguém nos prometeu que tudo aconteceria como a gente quer. Ninguém nos prometeu que os nossos amores seriam perfeitos. Ninguém nos prometeu que as pessoas não nos trairiam. Ninguém nos prometeu que nós não perderíamos as pessoas que nós amamos. Ninguém nos prometeu que nós não teríamos de lidar com os contrários. A liberdade interior, minha gente, ela vai colocando você em paz com a vida, sabe? Você vai ficando mais leve para conviver. Você vai percebendo o que realmente importa. Onde é que você tem que pôr o seu empenho? Às vezes a gente passa um tempo da nossa vida insatisfeito, amargurado por causa de bobagens. Por quê? Porque nos falta liberdade interior. Ah, padre, mas o meu contexto me escraviza. Me desculpe, eu só acredito na liberdade. O que nos liberta, minha gente? O que nos liberta? Qual é o advogado que pode nos retirar de trás das grades do sofrimento? São as nossas convicções. É o que a gente pensa que nos liberta. É a palavra que ilumina a nossa consciência que é capaz de nos libertar. Talvez a libertação não chegue na sua vida, é porque você ainda não pensa de maneira libertadora. Talvez você ainda seja escravo de si mesmo em tantas dimensões. Talvez você ainda seja ciumento. Talvez você ainda esteja mergulhado nas suas mesquinharias. É porque você ainda não foi iluminado pelo pensamento que liberta, que é a palavra de Cristo. É a sua mentalidade, é o seu evangelho, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de viver, de interpretar o mundo, de interpretar as pessoas. É isso que nos liberta. Viver dói. Viver é doloroso sempre, mas é possível extrair uma satisfação de tudo isso. E para isso, o processo religioso, para nos ajudar a entender isso. Sabe, é tão libertador quando nós entendemos que a vida é sagrada, mesmo quando acontecem coisas que não parecem ser sagradas. Que mesmo em meio a desgraças, nós podemos dar um sentido religioso a tudo isso. E nós podemos compreender todo este processo humano como um dom a ser administrado de maneira santa. Eu hoje quero receber a vida, quero lidar com essa vida com maturidade, porque eu a compreendo como um processo santo. É santo viver. É sagrado viver. E eu não tenho o direito de negligenciar essa sacralidade da vida com as minhas infantilidades. Por que eu digo que talvez seja um dos maiores sabores humanos, do ponto de vista espiritual ou afetivo, que o ser humano pode experimentar é a liberdade? Porque a partir do momento que eu sou um homem livre, eu começo a me interpretar de um jeito certo. Eu começo a olhar para mim com o devido respeito, com a devida reverência. E eu começo a olhar para o outro também, permitindo essa liberdade. Porque quem é livre faz questão de provocar a liberdade em quem encontra. Às vezes nós temos tanta dificuldade dentro de casa. Nós temos dificuldade com o irmão, nós temos dificuldade com o pai, com a mãe, com o amigo. Por quê? Porque nós não fomos libertados na nossa cabeça. Nós continuamos apegados a nós mesmos, às nossas misérias. Nós não nos trabalhamos para a liberdade. Porque a partir do momento que eu levo a sério a liberdade que Jesus provoca em mim, eu vou fazer de tudo para que o Cristo seja livre também.
mas de maneira amorosa, de maneira solidária. Eu não vou impor a ele os meus fardos, eu vou fazer de tudo para eu lidar bem com as minhas transformações. Aí eu organizarei melhor os meus lutos, eu terei condições de perder com um pouco mais de sabedoria, porque perder, todos nós estamos perdendo. Todos nós estamos perdendo o tempo todo, mas há ganhos, que se você quiser perceber, é só abrir os olhos. Sabe, então, jogar fora todo esse arsenal de infantilidade que muitas vezes nós levamos, permitir que Deus retire dos nossos olhos esse óculos que muitas vezes nos faz ver uma realidade cheia de florzinha bonitinha, mas que não corresponde àquilo que é. Olhar o outro com verdade, sem as nossas expectativas. Muitas vezes os nossos encontros não são possíveis, os nossos amores não são possíveis, é porque não é que a gente ama o outro, a gente ama as expectativas que a gente tem do outro. Isso é cruel. Quando a gente joga sobre o outro todas as responsabilidades que nascem da nossa maneira infantil de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas. Muitas vezes nós alimentamos visões muito infantis a respeito da vida, do outro, até mesmo da nossa relação com Deus. Quantas vezes nós nos pegamos alimentando um jeito infantil de ser religioso? É quando a gente não tem maturidade suficiente para entender que Deus não vai fazer todas as nossas vontades, e não é próprio de quem ama realizar todas as vontades da criatura amada, porque isso significa retirar da criatura amada a oportunidade de crescer com as próprias dificuldades que são próprias da vida. E claro, a presença de Deus não oscila, ele não amanhece mal-humorado, fala, hoje eu não vou estar ao lado desse povo. Não. Agora, nós é que decidimos aceitar essa presença ou não na nossa vida. Porque Deus não nos invade. Deus nos dá todas as graças, mas Ele não força a gente a receber. E aí, a diferença de um ser humano para todos os outros é justamente a coragem de acolher a graça de Deus, de colocar para trabalhar tudo aquilo que Ele depositou em nós como um dom. É você permitir que a semente avance no seu crescimento. É você regar diariamente essa semente recebida, esse dom recebido, para que ele se torne um fruto. Gente, se a gente passa a mão na nossa cabeça todos os dias, se a gente olha com pena para a gente, se a gente olha com espírito de vítima, a gente tem 1000 motivos para deitar e dormir, achando que nós já fizemos tudo que tinha que ter sido feito. O ser humano, quando ele entra dentro do contexto da autopiedade, ele para de crescer. Ai, coitadinho de mim, olha como eu trabalhei hoje. Eu não tenho tempo nem para fazer uma caminhadinha. Eu não tenho tempo para nada. Para com isso. Insira alguma coisa de novo na sua vida. E faça de tudo para que isso que você fere. Então você tem uma rotina, que já é pesada, eu sei. Mas coloque alguma coisa que vai qualificar a sua vida. Incremente, ainda que seja, olha, a partir de hoje, meia hora do meu dia vai ser para ler. Eu preciso ler ao menos um livro por mês. Eu preciso acrescentar ainda que seja 15 minutos de reflexão no meu dia. Eu estou muito agitada, eu estou tendo uma rotina, eu estou cuidando da minha casa o tempo todo, estou cuidando dos meus filhos, eu estou trabalhando e eu não estou tendo tempo para me equilibrar como pessoa. Sabe, você sentir que você está fazendo alguma coisa para o seu amadurecimento, para o seu avanço. Isso é religioso, minha gente. Sim. Quando nós permitimos que Deus haja na nossa vida, quando Ele nos ajuda a viver o desapego, até mesmo daqueles que nós amamos, para permitir partir, ou para reestabelecer aquela memória de um jeito novo, porque todo mundo morre, minha gente. Todo mundo vai perder pessoas especiais. Todos nós somos assolados pela tristeza de ver partir alguém que nós amamos. Agora,
A minha vida não pode terminar na hora que o outro morre, porque senão eu não dou testemunho da ressurreição. Ou eu não faço justiça à vida que eu ainda tenho. Nada é só bom, nada é só ruim. O avesso tem seu lado direito. Um tecido, quando você olha para ele, você tem de pensar que existe um avesso que o sustenta, que é tão importante quanto o lado direito. De nada vale, né? Você fazer uma roupa bonita, com tecido de qualidade por fora, se você não dá a mesma qualidade ao tecido por dentro. É assim? A experiência humana é a mesma coisa. E nós vamos amadurecendo à medida em que a gente vai conseguindo articular a realidade com a meta. Ninguém pode viver sem meta, sem objetivos, né? Quando você permite que a graça de Deus lhe alcance, com todas as suas possibilidades, com todas as suas consequências, você começa a adentrar um território de mais leveza, você começa a dispensar um pouco os pesos que às vezes a gente faz questão de levar, porque é impressionante como nós somos pouco inteligentes, para não dizer que nós somos burros. Como nós insistimos em levar fardos que não acrescentam à nossa vida em nada. E não pode ser livre aquele que se amarra em fardos. Não pode descobrir a graça da liberdade interior aquele que se apega a situações, a pessoas, a coisas. Uma maneira infantil de ver a realidade é tão nociva. Ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida. Primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons. Padre Fábio, eu não gostaria de ser identificada. Identifique, por gentileza, somente a minha dor. Moro no interior de São Paulo, sou jornalista e especialista em comunicação e comecei a ter uma vida na igreja há mais ou menos 2 anos atrás, época em que conheci o seu trabalho. Assistir ao programa Direção Espiritual foi uma experiência que me fez não só mudar a minha vida, mas também me impulsionou a trabalhar de forma voluntária na igreja. A comunidade onde frequento, padre, é a mesma onde minha mãe sempre frequentou. Eu nunca havia participado de nada anteriormente, nem crismada eu ainda fui. Padre, o que me ocorre é que diante de tudo o que Deus fez em meu coração, eu quis integrar a igreja com o específico de minha profissão. Procurei o padre da paróquia, propus ajudar na pastoral da comunicação, afinal é o que sei fazer e graças a Deus sou muito competente na minha área. Tudo começou muito bem. Fui bem acolhida pelo padre, por alguns membros da comunidade, e em pouco mais de 6 meses estávamos a todo vapor com o novo trabalho. Consegui pessoas de minha área que também não participavam e que se juntaram a nós. Juntos criamos, com a comunidade, um jornal paroquial, incrementamos o sistema de som da igreja e até sistema audiovisual instalamos dentro da igreja. Nossas iniciativas não pararam por aí. Diante das novidades, um grupo se entusiasmou a criar um grupo de teatro e na missa da juventude havia sempre um algo a mais preparado por eles. Durante 1 ano e 2 meses não pensei em outra coisa. Estava muito feliz com tudo o que estava acontecendo. Poder levar minha competência para o serviço de Deus estava me realizando profundamente. Tudo estava indo muito bem, até o dia em que o padre me chamou e disse que eu deveria deixar a pastoral. Disse que havia recebido muitas reclamações porque eu havia provocado muitos ciúmes em pessoas que estavam há mais tempo com ele na igreja. Padre, eu não podia acreditar no que eu ouvia. Pedi a ele que me explicasse um pouco mais o que ele me falava, e foi então que ele me apresentou uma infinidade de e-mails anônimos que diziam coisas terríveis sobre mim. Acusações, mentiras, absurdos sobre minha conduta. Padre Fábio, confesso que não sou santa. Luto para ser, mas ainda não sou.
mas posso jurar por tudo que é mais sagrado nessa vida, que nada do que aqueles e-mails diziam era verdade. Estou desolada, Padre. Estou me sentindo traída. Eu que sempre trabalhei em meios competitivos, onde a regra é vencer o adversário, confesso que ainda não havia experimentado tanta maldade como enfrentei nesta situação. A igreja, que foi o lugar em que pensei que me completaria, foi justamente o lugar da minha maior decepção, minha maior ferida. Desculpe-me, Padre Fábio, mas eu precisava lhe contar isso. Você foi o responsável pela minha conversão e, motivada por suas palavras, eu quis dar o meu melhor. Não se preocupe, eu não desisti de Jesus, mas da igreja eu estou me retirando. Quem sabe um dia eu descubra um lugar onde eu possa ajudar, um lugar onde as pessoas estejam verdadeiramente motivadas pelo Espírito de Jesus. Continuo por aqui, ouvindo o que o Senhor tem a me dizer. Sua diferença me encanta. Tenho medo que o Senhor também não sobreviva na igreja. Cuidado, há alguns cristãos que são mais perigosos que muitos ateus. Experimentei isso na minha carne. E não quero que o Senhor experimente também. Meu Pai, confesso que eu tinha lido só o início. Eu não posso dizer o nome, né? Eu vou responder depois o e-mail. Agora eu fiquei assim, confesso que eu fiquei abalado. Desculpa, gente, eu não... Agora, por outro lado, é bom que a gente também, né, seja surpreendido por umas coisas assim. Essa expressão dela é muito dura, né? Há cristãos que são piores, mais perigosos do que muitos ateus. Minha gente, uma das coisas mais difíceis que eu encaro dentro do contexto religioso é quando a gente faz da religião um escudo para a gente se proteger e também um escudo para a gente agredir. Essa menina foi vítima de fofoca, né? Não tem outro nome, né? Essa menina foi vítima de inveja. Essa menina foi vítima de pessoas que articularam contra ela porque não suportaram que uma outra pessoa pudesse estar fazendo algum trabalho bom ali dentro. Que alguma pessoa pudesse, de repente, realizar uma obra. Isso não é novidade, né? A gente sabe que isso acontece o tempo todo. E é lamentável que isso aconteça e que de repente a gente se acostume com isso. A gente não pode continuar acostumando com isso. Eu confesso que como padre, às vezes eu vi, sobretudo no meu tempo de estudante, que foi uma época em que eu tive oportunidade de estar muito nos meios pastorais, hoje nem tanto, porque minha missão ficou muito diferente. Mas como nós esbarramos nesse espírito mesquinho, né? Como nós esbarramos em pessoas que se dizem de Deus, mas que são capazes de algumas coisas, de algumas atitudes que definitivamente não são cristãs. Engraçado, ela falou ali, ela me fez pensar muito, porque você sabe, quanto maior é a vida pública de um homem, maior é o número de pessoas que amam, maior é o número de pessoas que odeiam. Engraçado, por exemplo, eu sou padre, eu tenho aí uns 6 anos que eu estou mais na mídia, que eu apareço mais, então eu multipliquei o número de pessoas que me amam e eu multipliquei também o número de pessoas que me detestam. Mas engraçado, essa menina me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha identificado isso. Os e-mails mais grosseiros, os e-mails que às vezes atentam contra o meu sacerdócio. Às vezes, gente, eu recebo e-mails de pessoas que colocam em questão o meu sacerdócio. Imagina isso. Eu sou ordenado pela igreja, pela mesma igreja que ele professa, né? Na mesma igreja em que ele professa a religião dele. Às vezes os e-mails atentam contra a minha integridade, atentam contra a minha pessoa, atentam contra a minha obra. E todas elas em nome de Deus. Eu nunca recebi uma afronta de um ateu, é verdade. Nunca recebi. Todos os discursos grosseiros que chegaram até mim através de e-mails anônimos ou e-mails assinados são pessoas que se colocam no muro e que se sentem melhores do que a gente.
Em nome de Deus é por isso que se mata. E é por isso que o problema religioso no mundo hoje, o problema das guerras, é um problema religioso. Por isso que hoje o grande problema do mundo, ele passa pela compreensão que nós temos de Deus. Veja bem você que o Oriente vive disso. E o Oriente acaba sendo um perigo para o resto do mundo por causa da forma como eles compreendem o sagrado. Agora eu fico pensando, será que a minha inveja, o sentimento mais mesquinho que nós podemos ter na vida é inveja? Não há nada mais destruidor, minha gente, dentro da gente do que quando você inveja o outro. Quando você quer ser o outro. Quem inveja é isso. Você não suporta o sucesso do outro. Você não suporta a capacidade do outro. Aí você faz de tudo para destruir o outro, porque você tem essa ilusão que destruindo o outro, você resolve a sua inferioridade. Só que isso resolve até o momento que você encontra um outro que é melhor que você. Resolve até o momento em que você descobre que tem uma outra pessoa que tem uma competência melhor do que a sua. Aí você vai para destruir o outro também. Está vendo como a inveja é diabólica? Nós que trabalhamos na igreja, por exemplo, quando eu vejo um padre competente, qual que é o primeiro sentimento que me vem? A gente precisa ser honesto. Pode ser que o primeiro sentimento que nos ocorra é de inveja. Eu queria ser como aquele padre é, só que eu não tenho as mesmas competências que ele. Aí eu falo mal dele. Aí eu falo que ele não presta, que esse jeito não está certo, que ele é isso, que ele é aquilo. Enfim, eu começo a elencar uma série de coisas que eu preciso justificar a minha inveja. Então eu começo a criar um grupo também para ser contra ele. Quantas vezes na vida nós já descobrimos, já vivemos isso? Quantos amigos meus padres que eu já vi massacrados dentro das suas congregações por causa da inveja dos outros? Quantas pessoas não conseguiram sobreviver porque foram vítimas de calúnias, foram vítimas de inveja? E às vezes, gente, o sentimento que cria na pessoa é de tanta solidão que ela cai na vida mesmo. Padre precisa ter amigos, não pode, senão ele não dá conta de viver. Ah, mas ele tem defeito, mas todo mundo tem. E muitas vezes não é o outro que tem que mudar, não. Sou eu que tenho que articular melhor o meu jeito de ser gente, porque senão eu vou começar a criar histórias e histórias e histórias dos outros, sem ter um mínimo de fundamentação. Isso é pecado, isso é grave. Agora imagina, uma comunidade se junta, de repente nós temos ali uma jornalista qualificada, uma pessoa para dar qualidade à nossa pastoral da comunicação, que é uma das maiores fragilidades da igreja. Nós precisamos de comunicação. Nós precisamos de uma comunicação bem feita, nós precisamos de uma liturgia bem celebrada. E de repente, quando tem alguém dentro da comunidade que tem uma capacidade um pouquinho melhor do que a nossa, a gente se fecha e a gente começa a criar intriga, pelo amor de Deus. Onde é que está o espírito cristão? Se a gente se sente motivado a destruir o outro, porque a gente não suporta que o outro seja melhor do que nós, pelo amor de Deus, isso é diabólico. E nós fazemos isso em nome de Deus, e nós fazemos isso com cara de santo ainda, e nós assinamos esses e-mails ainda com fique em paz, vá... Não, pelo amor de Deus, chega dessa hipocrisia. Nós não temos o direito de fazer nas nossas infelicidades, nas nossas frustrações, as nossas armas para destruir as pessoas que não são como nós. Porque o que tem de gente competente aí, dando a vida pelo Evangelho, o que tem de padre, gente, hoje, lá no interior do Mato Grosso, lá no interior do Maranhão, saindo, viajando distâncias imensas para ir celebrar uma missa para uma comunidade que às vezes tem 5, 6 pessoas. Eu tenho que me alegrar com isso, por saber que existem padres muito mais competentes do que eu, com um espírito missionário muito maior que o meu, que minha vida é fácil demais perto da deles. Que lá no interior, hoje, neste momento, quantos padres estão assistindo esse programa? Graças a Deus, eu sei que eu tenho a participação de muitos padres. Eu sei, meu irmão, o quanto que você sofre na sua pele muitas vezes, o quanto você muitas vezes é vítima de inveja, de pessoas que não aceitam que você seja capaz disso, disso ou daquilo. Mas sei que também que eu, que você, muitas vezes apontamos armas na direção dessas pessoas também. Minha gente, se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus, é que Ele me dê um espírito de mansidão.
Às vezes a gente perde a paciência, mas eu posso, do fundo do meu coração, eu posso abrir a minha caixa de e-mails e posso deixar você ver todos os e-mails. Eu não tenho lembrança de, em algum momento da minha vida, ter perdido o meu tempo para escrever um e-mail para atacar alguém, para falar mal de alguém. Sabe por quê? Eu não quero essa condenação para mim. Não queira para você também, não. Há tanta coisa bonita para você mandar, se você não pode contribuir com o outro, saia, fique de fora. Se você não tem alguma coisa para agregar, fique de fora. É melhor a gente ficar fora do que entrar no círculo e estar condenado. Cuidado para aquela mancha de sangue, sabe? Não ficar tomando conta da sua testa. O sangue dos inocentes, às vezes, quantas pessoas vivem o martírio da fofoca porque a gente criou a história? Quantas pessoas vivem noites e noites sem dormir, angustiadas, com as mentiras que inventam, com as ameaças que criam, porque a gente criou tempo para isso. Às vezes nós tiramos um tempo da nossa vida para a gente sentar na frente do computador e escrever um e-mail desaforado. Para quê? Para machucar, para magoar uma pessoa que você nem conhece, para acusar de uma realidade que você nem sabe. Como é o caso dessa menina. Meu Deus, pensa que foram várias pessoas, ela mesma disse. Não foi um e-mail, foram vários. De repente é um espírito de porco que tem ali dentro, que vai minando os outros e vai motivando. Vamos jogar essa pessoa fora daqui. Pelo amor de Deus, minha gente. Isso não é cristão. Se eu tenho alguma coisa a discordar de alguém, que eu saiba discutir o que eu discordo, mas as ideias das pessoas. É interessante isso, né? Há um escritor que fala que as pessoas inteligentes, elas discutem ideias. As pessoas ignorantes discutem as pessoas. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo falando das pessoas? Eu tenho todo o direito de não concordar com o conteúdo de muito pregador, mas eu não tenho o direito de colocar a índole daquele pregador no discurso, não tenho. Falar o que eu não sei? Eu posso até dizer, olha, aquela pregação é frágil, aquela pessoa precisa estudar um pouco mais, aquela pessoa precisa trabalhar um pouquinho mais na qualidade do conteúdo da evangelização dela. Isso eu tenho o direito de falar para ela, falar para as pessoas interessadas, para que aquilo possa chegar. Agora, eu não tenho o direito de ficar falando dela sem conhecê-la. É tão injusto isso, dizer que uma pessoa não presta. Eu nem sei. Eu não choro com ela, eu não rio com ela, eu não passo os meus dias do lado dela. Que direito eu tenho de chegar e de dizer alguma coisa? Não, pelo amor de Deus, nós precisamos mudar isso dentro de nós. Porque muita gente vai deixar a igreja mesmo. Muita gente vai morrer antes da hora. Muita gente vai adoecer por causa de nós. Toda vez que nós optamos pela palavra maldita, toda vez que nós optamos pelo e-mail descompromissado com a verdade, a gente causa isso. A gente causa esse estrago. Eu não creio que isso seja o que Deus quer de nós. Outro dia o Dom Carmo falou, meu bispo, ele disse uma coisa bonita lá na nossa transmissão da Canção Nova em Taubaté. Ele perguntou assim: todos os dias nós temos que perguntar para Deus, o que o Senhor ganha comigo? Bonito isso, né? O que Deus está ganhando com você? O que Deus está ganhando comigo? O que Deus está ganhando com você? E se tem uma coisa que precisa ficar diferente dentro de nós, é a nossa tolerância com as pessoas. A nossa capacidade de lidar com as diferenças, sem a gente precisar julgar as pessoas fora. Ninguém merece ser julgado fora. Ninguém merece ser caluniado. Ninguém merece ser alvo da nossa inveja. Você que é invejoso e que tem essa tendência de destruir os outros, pense nisso. Para quê? O que você ganha com isso? Satisfação de saber que o outro está destruído? Isso não melhora em nada o que você é. Ao invés de querer destruir o outro, queira construir a você mesmo.
Ninguém gosta. Ninguém gosta de olhar nos olhos dos outros e perceber que a vida ali já foi embora. E cada vez mais eu me convenço, minha gente, que o meu trabalho como padre é esse: acordar as pessoas para a vida. Acordar as pessoas para uma vida nova é um desafio lindo no mundo de hoje. Sair do túmulo. E sabe o que eu acho bonito? É a resposta generosa das pessoas que diz: Padre, seu ministério está me acordando. Que me acorda também. Eu também costumo dormir. Quando a gente descobre que o nosso principal objetivo aqui, sabe o que é? Eu quero ver você feliz. Eu quero ver você sair daqui melhor do que quando você chegou nesse lugar. Que você, quando chegar a reencontrar a sua casa, os seus problemas, você esteja modificado. Não há problema que resista a uma pessoa transformada por Deus. Não há nenhum problema nessa vida que permaneça de pé diante de um ser humano com vontade de resolver. Os problemas só vão imperar sobre nós à medida em que a gente permitir. Não há sofrimento neste mundo. Não há sofrimento, não há nada que possa ser maior que uma pessoa de coragem, minha gente. Porque da mesma forma, como um dia, Deus me pôs diante de uma menina desesperada porque o namorado havia ido embora, Ele me pôs também diante de mulheres fantásticas. Roseli Barca está aqui? Está aqui? Roseli Barca. Foi embora? Está aqui? Vem cá, minha filha. Pode vir aqui. A Lúcia está aqui hoje? Não. Tá? Você venha cá, você também. Como é seu nome mesmo? Sandra. Isso. De Uberaba, isso mesmo. Aquela mulher que está vindo ali, ó, jaqueta cinza, ela tinha 2 filhos. E os 2 morreram no mesmo acidente neste ano. Ela está de pé. Pode ser maior essa palma. A família da Roseli foi destruída numa mesma noite. 2 filhos lindos. Venha cá, venha para cá, sobe aqui. Cadê a Lucimara? Venha cá, Lucimara. Venha cá, Patrícia. A Lucimara, minha gente, ela perdeu o marido e as 2 filhas no mesmo acidente. Venha cá. A Patrícia perdeu a Bia, mudou a nossa vida. Cadê a Vânia? Venha cá, Vânia. A Vânia perdeu o Gustavo. Olha bem para essas mulheres, por favor. Tem alguma mãe aqui que perdeu os filhos? Tem? Venha cá, minha filha. Venha cá. Maria Helena está em cima? Mãe da Mirella? Venha cá. Elas não viraram notícia, não. Aqui. Essa aqui foi aquela que perdeu o filho atropelado em Taubaté, que foi uma vez pauta do meu programa. Tiago, Pablo de acidente e o Tiago com câncer. 8 e 18 anos. Essa é a Roseli. A Maria Helena perdeu a Mirella. A Maria José perdeu a Daniela, que não estão aqui. Não está. Um acidente trágico em Petrópolis, fruto de uma noite que alguém embriagado dirigia pela cidade. Está aqui. Perdeu o Felipe, menino bonito, mandou a foto para mim aqui. Liberado. Vânia, minha madrinha de ordenação. Está aqui no... Vânia
É uma mulher que precisou inventar o calvário de seu filho, assim como Maria Clara, a história de ontem. Gustavo, o mais velho de seus 3 filhos, ao sair de férias no mês de dezembro, sofreu um acidente trágico e morreu no auge dos seus 14 anos. A história abalou profundamente a pequena cidade de Terra Boa, no interior do Paraná. A morte de uma pessoa jovem é sempre traumática. Parece ferir as regras de uma vida, uma vez que a morte está ligada a idades avançadas. O desespero se abateu sobre aquela família, mas os desdobramentos dos fatos não foram como os da primeira história de Maria Clara, que não soube reencontrar o significado da vida. Vânia reagiu diferente. Ao perder o seu filho Gustavo, essa mulher resolveu fazer justiça à morte tão prematura do seu filho. Ivan Karamazov, personagem de Dostoiévski, diz que a morte de uma criança lhe dá ganas de devolver ao universo seu bilhete de entrada, mas ele não o faz. Ele continua a lutar e amar. Ele continua a continuar. Vânia, mesmo sem saber, atualizou em sua vida a força das palavras do personagem do grande autor russo. Ela optou por continuar, lutando e amando. Sofreu muito, mas não se prendeu à pergunta infértil que nasceu logo depois da tragédia. Em vez de pensar na causa de tudo aquilo ter acontecido, Vânia reorganizou tudo o que lhe sobrara. Fez artesanato da dor. Reuniu os retalhos da vida e, assim como as mulheres que tecem colchas com restos de tecidos, colocou-se a costurar os significados que ainda tinha nas mãos. Olhou para os olhos dos filhos, Thaís e Alessio. Descobriu neles a continuidade de sua maternidade ameaçada, porque perder um filho é um parto às avessas, como se a morte possuísse a força de arrancar do ventre a memória do amor um dia fecundado. Segurou firme nas mãos. E agora? O que do Gustavo eu tenho dentro de mim? O que desse menino me restou para que eu possa recomeçar? O que eu poderia escutar do Gustavo nessa hora? Mãe, pare a vida e viva para chorar a minha morte? Ou, mãe, cuida dos meus irmãos, do meu pai e dos que você ama por mim. Vânia escutou a segunda. Encarou a dor como motivo e não como pergunta. Projetou o seu processo de reconstrução e se colocou na luta. Alguns anos depois do acontecimento, numa boa madrugada de conversas, eu disse: foi muito duro perder o Gustavo, não foi? E ela me respondeu: sem dúvida, foi muito duro, mas foi também muito especial. Eu a olhei assustada e ela continuou: ao experimentar a dor de perder meu filho, pude chegar a alguns lugares da minha alma a que nenhuma alegria havia me levado. Ao ter que sepultar o meu filho, eu tive que descobrir coisas que estavam escondidas dentro de mim, que eu jamais sabia possuir. Descobri uma força que estava resguardada e que só aquela dor poderia ter revelado. Vânia poderia ter se prostrado diante do Calvário e ali permanecido pelo tempo que quisesse. A dor que sentia era forte o suficiente para garantir o direito de justificar sua atitude, mas ela não quis. Preferiu o desafio de prosseguir, de repetir no tempo a coragem que está impressa na expressão de Pietà, a virgem que segura o filho morto nos braços. Segura com expressão de dor, mas ao mesmo tempo de serenidade, pois ela está presa na certeza da ressurreição. Pode subir. Vem cá, que eu vou precisar de todas você. Pode vir cá. Olha, dona Didi, calma. Eu não sei o quanto que restou para que elas pudessem recomeçar. A Roseli não tem filho nenhum mais. O desafio dela é dobrado.
Vocês têm filhos a quem vocês podem olhar nos olhos. A Lucimara tem uma. Sobrou a Bia. A que lhe falta. A minha Gabi, né? A dela é Beatriz, eu tenho o Igor e tenho agora os 300 filhos de Betânia que fazem parte da minha família. Patrícia descobriu Betânia depois da morte. Aliança de consagrado. Você sabe que no dia que eu fazia o show lá da AMAN, em que eu olhava aquele povo todo reunido, tudo organizado por ela, para ajudar a comunidade de Betânia, eu só pensava assim: o que a morte de uma criança, quando bem vivida, pode fazer na vida de uma mulher? Olha o tamanho deste lugar, olha o tanto de pessoas que essa mulher trouxe aqui para dentro. 2.800 pessoas. E olha o que a Bia está fazendo na vida da mãe dela. Quem que é a senhora? Sou de Cianorte. Cianorte? É. Paraná. Do lado de Terra Boa. Ih, minha filha, que bom. Que bom estar aqui. Olha só que coisa bonita, meu Deus. Deus abençoe. Posso dar um beijo de todo mundo depois? Eu quero que vocês fiquem aqui, ó. Vamos lá. Vamos ficar todo mundo parado aqui agora. Isso. Cadê a dona Ana? Pode vir também, dona Ana. Só já perdeu uma também. A miotrofia eu perdi há 20 anos. A miotrofia, Ribeirão Preto, Marlene. 20 anos você perdeu seu filho. A mesma doença. A mesma doença. Cianorte. 32 anos a filha de câncer. Minha gente, hoje nós queremos terminar esse momento diferente. Nós podemos pedir uma coisa para vocês? Que vocês rezem por nós. Essas mulheres não são personagens de novela. Essas mulheres são reais. Elas são de aço. Elas são de flores. Vai lá também. Essas mulheres fazem parte. Nós não temos nem como acessar a dor que elas sentem. A gente não tem. Agora eu gostaria que esse lugar pudesse aplaudir de pé essas dores, essas ressurreições. A vida é possível, minha gente. Quando a morte, quando o sofrimento bater a sua porta, abra a janela da sua casa. Quem sabe a vida vai lhe dar a oportunidade de você ver um rosto assim. Quem sabe no momento em que o sofrimento bater a sua porta e você sentir-se interessado por saber nas dores que doem no mundo de hoje, quem sabe a sua dor seja curada naquele instante. Só Deus sabe o quanto deve ser duro para uma mulher ver partir a cria de suas carnes. Só Deus sabe. É uma dor que não tem nome. E elas estão aqui, estão de pé. Encontraram forças para buscar o caminho de Deus. Não se trata de nós desprezarmos o sofrimento que há em nós, não se trata disso. Se trata de nós pedirmos a Deus a graça de ver a vida com olhos mais dilatados. Às vezes o nosso jeito de interpretar o que a gente sofre é tão mesquinho que a gente acha que é grande demais, mas não. Se de repente a gente abre a janela da nossa casa, a gente vai se deparar com uma pessoa como elas, que passou pela dura experiência de ter o coração dilacerado por uma dor tão lancinante, tão profunda. E de repente a gente descubra nisso um jeito bonito de começar a recuperar o que está perdido dentro de nós. Porque eu tenho certeza que diante de uma dor aguda como essa, a gente quase que a gente sente vergonha do que às vezes a gente fala e reclama da vida, não é verdade? Você tem lá os seus filhos, você tem lá a sua casa, você tem lá a sua família, as dificuldades existem.
eles ainda são seus. Olhe nos olhos de quem você ama, daqueles que restaram, e descubra nisso um motivo para você continuar. Olhe nos olhos de quem ficou e descubra nisso um motivo de vitória. Deus está contigo. Toda vez que a vida nos dá a oportunidade de nos reconciliar com o passado, a gente não pode perdê-lo. Porque nem sempre nós vamos ter a oportunidade de nos reconciliar com os nossos erros ou com os erros dos outros, né? Mesmo porque a nossa felicidade depende disso. Mais que felicidade, eu gosto da palavra realização. Uma pessoa, para ser realizada, ela precisa acomodar dentro do coração dela tudo o que fez parte da história dela. Tudo. Ressentimentos, mágoas, abandonos, traições, infidelidades, alegrias, sucessos, lembranças boas. É por isso que eu insisto na necessidade de nós vivermos esse processo de purificação a cada dia. Porque quando nós deixamos tudo acumulado, dá muito trabalho. É como ficar uma semana sem alimento e depois comer tudo de uma vez. O organismo não aguenta. A mesma necessidade que o organismo tem de digerir o alimento, nós também temos de digerir as nossas emoções, a nossa espiritualidade, a nossa vida afetiva. Volto a dizer, a nossa reconciliação com a vida precisa ser constante. Quando eu não acomodo dentro do meu coração uma pessoa, quando eu não coloco no lugar certo aquela pessoa que significou sofrimento na minha vida, mais cedo ou mais tarde a lembrança dessa pessoa vai retirar a minha paz. Ainda mais quando nós tratamos de um pai com a consciência infeliz. É lamentável quando você encontra pela vida alguém que chegou à conclusão de que não amou o que poderia ter amado, que não perdoou o que poderia ter perdoado. E é por isso que essa reciclagem, né, eu gosto de usar sempre a linguagem da reciclagem, porque há muita sabedoria na reciclagem. Eu pego uma peça estragada e transformo num objeto novo. A essência continua ali, é velho. Agora, o que eu faço daquilo que é velho, a nova roupagem que eu dou para aquilo que é velho, é que nisso consiste a beleza, a arte. A mesma coisa nós precisamos fazer na nossa vida. Nós também temos os nossos desencaixes. O tempo todo, a vida me oferece peças que se encaixam, mas ela me oferece também peças que não se encaixam. E aí, às vezes, nós precisamos tirar um tempo precioso da nossa vida, olhando para aquelas peças, refletindo sobre elas, para a gente poder descobrir como é que eu posso guardar isso agora dentro de mim. Porque senão, se a gente não faz esse exercício todos os dias, daqui a pouco a gente se transformou num estado confuso, num ambiente de muito lixo, de muita desordem, em que nós não nos encontramos. É lamentável quando a gente chega à conclusão de que nós não estamos nos encontrando na própria história. Por quê? Porque faltou esse cuidado, faltou esse empenho diário. Né? É um empenho de todo dia. Hoje eu preciso dar conta daquilo que me aconteceu. Existem coisas boas, existem coisas ruins, e agora? O que eu faço com tudo isso? Minha gente, guardar mágoas, guardar ressentimentos, é a mesma coisa que você jogar uma coisa suja pela sua casa limpa. Fica insuportável.
Toda hora que você passa pela sala limpa, com aquela mancha daquilo que você julgou sujo, você vai ficar incomodado. Os afetos, a vida afetiva é a mesma coisa. Se você não coloca no lugar certo, se você não faz a sua reciclagem, aquilo vai ficar um incômodo na sua história. Igual aqui, tem uma senhora aqui dizendo para mim: padre, descobri que meu marido me traiu. O que eu faço? Perdoo? Existe a possibilidade de ter um filho dessa traição? O que eu vou fazer com essa história agora? Está aqui. O desafio dessa senhora. A vida não foi do jeito que ela queria. A vida não foi do jeito que ele prometeu que seria. Fidelidade, amor, parceria. O que ela vai fazer? Ela vai se matar? Não. Ela agora tem diante dela uma situação, uma peça difícil de ser encaixada. Mas veja bem, quando você olha para a história, para as pessoas que estão ao seu redor, você vai ver que isso não é um privilégio seu. Não é só você que tem dificuldades. Não é só você que tem problema. A história da Patrícia é a história de muitas pessoas que estão me assistindo agora. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida, você também precisou perdoar alguém que era muito importante para você. Em algum momento da sua vida afetiva, você também viveu esse desajuste, esse desarranjo, né? Essa desarmonia. E aí? O que você faz com todas aquelas pessoas que te machucaram, com todas aquelas pessoas que te ofenderam, com todas aquelas pessoas que causaram rancores terríveis dentro do seu coração, que deixaram marcas pavorosas dentro de você? Aconchegou no lugar certo, perdoa. Por isso que perdoar é importante. O perdão é terapêutico por causa disso. Quando eu perdoo, eu estou liberando o meu coração do peso que aquela pessoa me trouxe. Eu não quero guardar o rancor, eu não quero guardar aquela marca. Da mesma forma como a senhora agora vai ter que olhar nos olhos do seu marido, de encontrar nele hoje um traidor, de saber que hoje a traição é concreta na sua vida, mas que ele não lhe traiu a vida inteira. Que existem coisas boas nesse homem. E que quem sabe agora seja o momento de você afirmar o seu amor por ele. Porque a gente só perdoa quem a gente ama. O casamento, a reconciliação, é possível sim, desde que haja amor para recomeçar. Se há amor, minha gente, nós vamos ser capazes de recomeçar qualquer história que seja, por mais terrível que tenha sido o fato. Quando a gente ama, quando a gente olha para o outro, e o amor está nos interligando, e o amor está sendo o motivo, a gente recomeça assim. Traiu. Eu sei, é duro viver a traição. Mas existem muitas pessoas que reconstroem o relacionamento ainda mais sólido depois da fragilidade. Tudo vai depender da maneira como as pessoas encaram este momento. Tudo vai depender da forma como as pessoas olharão para este fato novo. Tudo vai depender da maneira como nós respondemos a essa batida que a vida deu na porta. Você tem os seus perrengues, eu tenho os meus. Hoje você também deve ter aí um monte de coisa sem encaixe dentro do coração. É aquela notícia ruim que você recebeu, é aquela palavra que chegou no seu ouvido que te deixou apreensivo. São muitas coisas que entram dentro da nossa cabeça todos os dias, entram dentro do nosso coração, que nos desestruturam. São encontros que a gente realiza. Às vezes nós encontramos pessoas pela vida que fazem um mal terrível para nós. Às vezes são experiências que duram anos e anos e que só depois de terminada é que você vai ver o estrago que aquilo causou dentro de você. Pode ser uma notícia de morte, a notícia de uma doença de uma pessoa que você ama, ou quem sabe a própria notícia da sua doença. Hoje você tem peças sem encaixe. Eu tenho. Todo mundo tem.
Não é privilégio meu, não é privilégio seu. Agora, tudo vai depender, o resultado final vai depender da maneira como nós encaixamos essa desarmonia dentro de nós. E quando você muda o olhar sobre você, você muda o olhar sobre o outro. E você para de querer que o outro viva igual você deseja. Porque quem está satisfeito com a própria vida não tem necessidade de ficar dando palpite na vida do outro. Quem está satisfeito com a própria vida vai ter tolerância com o outro que escolheu viver de uma forma diferente. Chega desses cristãos chatos que ficam o tempo todo desprezando quem não vive do jeito que ele acha melhor. Nem Jesus fez isso. Pelo contrário, Jesus acolhia as pessoas. Então, qualquer mudança que tiver que acontecer, que aconteça depois que você voltar a se amar. Se amar como Deus ama. Pode parecer estranho, mas se você olhar o RH de Jesus, foi o pior da história da humanidade. Ele só escolheu gente que não prestava. Por isso que eu estou aqui. Eu não entrei pela porta da frente. Eu nunca fui o seminarista acreditado. Eu nunca fui aquele que alguém, esse menino vai ser padre. Não é nada. Vai só para estudar. Eu não entrei pela porta da frente. E eu faço questão que você que também não se sente convidado a entrar pela frente, grude em mim. E que a gente possa insistir até o fim, que esse Deus não desiste de nós. Para mim, para você, que na verdade as nossas necessidades são as mesmas. E algumas delas só com o tempo a gente vai descobrindo. Há coisas que não adianta você tentar entender no momento em que você não está preparado para entender isso. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Mas às vezes a gente leva um tempo para descobrir isso. A gente se ilude, a gente acha que a maior riqueza que nós podemos ter está naquilo que o dinheiro compra. E muitas vezes passamos um bom tempo da nossa vida acreditando nisso e inclusive investindo nisso. E não é nenhum problema que você trabalhe honestamente, que você construa seus sonhos, que você faça de tudo para ter o recurso financeiro para viver bem, viver feliz. Mas nunca se esqueça que vai chegar um momento da sua vida que você vai entender que a verdadeira riqueza não é o dinheiro que pode lhe trazer. Algumas coisas o dinheiro compra, mas aquilo que realmente sustenta um ser humano em pé, sem medo de errar, não é o dinheiro que traz. E o coração que conquista. E você fica diante das duas possibilidades. Viver para conseguir o que o dinheiro compra não é nenhum problema. Volto a dizer. Trabalhe bastante, estude bastante, extraia ao máximo as suas possibilidades, porque elas podem trazer muitas riquezas materiais. Não é nenhum problema você investir nisso. Mas nunca se esqueça. As riquezas que farão você sentir que a vida valeu a pena não será a sua conta bancária, não serão os prédios, as casas, os carros. Serão aquelas que o seu Deus. Não tem nada mais bonito que isso. Que você olhar para o lado e você perceber que a sua vida tem uma riqueza enorme que você levou tempo para construir. Porque o amor não é um investimento da noite para o dia. Não tem nada mais rico, minha gente, do que você confiar em alguém. Não tem nada mais precioso do que você estar ao lado de uma pessoa em quem você pode confiar, com quem você pode contar. Não é sem motivo que dentro da nossa casa, do nosso lar, é o aprendizado do amor. Não tem outro lugar para a gente aprender isso. Desde quando você entrou neste mundo, alguém precisou amar de forma muito radical você. Senão você não sobreviveria. As primeiras fases da vida nós somos inteiramente dependentes de quem nos ama. E é assim que a gente aprende, não é lendo os livros.
Amar a gente aprende amando, e exercitando. E é assim que a gente vai construir a riqueza que o dinheiro não compra. Porque você pode até ter a oportunidade de comprar boas companhias. Basta você ter um dinheiro sobre. Basta você fazer festa, basta você liberar, e você vai estar sempre rodeado de pessoas. Mas não se engane. O seu dinheiro pode comprar uma companhia, mas jamais será capaz de comprar a fidelidade. Fidelidade não é o dinheiro que traz, é o coração que traz. Eu desejo do fundo do meu coração que você trabalhe muito, que você tenha muitas possibilidades de realizar os seus sonhos, aqueles que o dinheiro pode comprar. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você esteja rodeado de pessoas. Porque o que faz a vida valer a pena, é o tanto de amor que a gente ama. São as pessoas que a gente constrói ao nosso lado, são os vínculos que você sabe que vão durar a vida inteira. Por mais que a gente saiba que o outro vai morrer, que o outro vai embora, que o outro vai partir, mas enquanto ele estiver por aqui, o nosso vínculo com ele nos une de forma muito significativa. Isso é viver. Quando você, ao final de tudo, depois de ter que olhar para a vida que você escolheu viver, que você seja absolvido pela certeza de que você construiu o que realmente importa. Amar. Chegar até o fim de um vídeo desses é por si só um exercício de paciência e entrega. Obrigado por você ter vindo até aqui. Comenta aí nos comentários a sua cidade, o seu país. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like, porque cada pequena ação dessas ajuda essa mensagem a seguir adiante. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!